Apocalipse, capítulo de número 6. Apocalipse, capítulo de número 6. Nosso texto base, Apocalipse, capítulo de número 6. Apocalipse, capítulo de número 6. Vamos orar, meus irmãos, pela nossa lição nessa manhã. Que o nosso irmão Auro faça uma oração a Deus. Eu vou pedir depois ao Bonerges que me ajude com o microfone. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por esta manhã de domingo gostosa, que podemos sair dos nossos lares, estar na Tua casa. Obrigado, Deus, por cada vida que está aqui, Pai. Que Tu esteja agora, Pai, direcionando nosso coração, nosso espírito, para que esteja voltado, Senhor, ao entendimento da Tua palavra, Pai. Abençoa o pastor que irá nos trazer o ensino. Que tudo, Senhor, provenha do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que haja entendimento por nossa parte, que haja transformação de vidas, que haja compreensão daquilo que a Tua palavra pode fazer por nós, Pai. Abençoa, Senhor, cada vida aqui, aqueles também que acompanham através da internet, ó Deus, que Tu esteja abençoando e conduzindo cada vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Apocalipse capítulo 6, mas antes de nós fazermos a leitura, do texto, quero trazer a explicação sobre o livro para os irmãos, especialmente porque há pessoas aqui pela primeira vez. Então, o livro de Apocalipse, como nós devemos ler o livro de Apocalipse? De forma cíclica. O livro, ele conta a mesma história 7 vezes, mas não a mesma história igual. A história é contada por 7 ângulos, Que história? A história da ascensão de Cristo até o seu retorno final. Amém, queridos? Então, sempre essa história. O que acontece desde a subida de Cristo aos céus até o seu retorno final. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos a visão de Cristo, do Cristo glorificado, e a relação de Cristo com a sua igreja. Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vemos o que Deus requer da igreja, como a igreja deve ser, e também os pecados que a igreja deve evitar. Cristo está no meio da sua igreja e ele se relaciona com o seu povo. É isso que nós vemos do capítulo 1 até o capítulo de número 3. Do capítulo 4 até o capítulo 8, versículo 1, nós temos a segunda visão, o segundo quadro. E é nesse quadro que nós estamos agora. Então, o livro de Apocalipse, ele não pode ser lido de maneira linear. Ele não é um livro que conta uma história que começa no capítulo 1 e termina no capítulo 22. Não. Ele é um livro que tem 7 visões da mesma história. Amém, queridos? Isso é muito importante, porque senão nós vamos ficar confusos na leitura do livro, porque o mundo vai acabar várias vezes, Jesus vai retornar várias vezes, E a história, então, tem que ser lida dentro de cada quadro. Nós estamos no segundo quadro. Então, o segundo quadro, meus irmãos, se nós observarmos ali o capítulo de número 4, O segundo quadro começa ali no capítulo de número 4, onde João, ele é chamado a subir aos céus, ele sobe aos céus em espírito, e ali no céu, o que João vê? Ele vê o trono de Deus. Amém, queridos? É o que João vê ali no céu, o trono de Deus. E o capítulo 4, então, gira em torno dessa visão do trono de Deus. O capítulo de número 5, que nós estudamos na semana passada, quando João sobe nos céus, ele vê o trono de Deus, o capítulo 5 mostra a chegada de Cristo aos céus, depois da sua ascensão, onde Cristo, ele é ali nos céus coroado. Cristo, ele é coroado. E Cristo, uma vez coroado, ele faz o quê? Ele toma das mãos de Deus Pai o livro que é escrito por dentro e por fora, Esse livro é o livro do quê? É o livro da história, é o livro dos decretos de Deus.
E este livro contém os decretos de Deus que vão determinar tudo o que vai acontecer, desde a subida de Cristo aos céus até o seu retorno final. Então, capítulo 4, a visão do trono. Capítulo 5, a coroação de Cristo. E uma vez que Cristo é coroado, agora ele então começa a abrir o livro. E ele abre o livro e ele vai desatando selos. E o que acontece quando este livro é aberto e os selos são desatados? É o que nós veremos agora no capítulo de número 6. Verso de número 1. Capítulo de número 6, verso de número 1. Esses selos, meus irmãos, a abertura desses selos vai até o final, até o capítulo 8, versículo de número 1. Vamos ver até onde a gente consegue ir nessa manhã, né? Mas vamos começar aqui pelo capítulo de número 6. O cordeiro abre os selos, o primeiro selo. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi, então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como o pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Meus irmãos, esse texto ele está todo baseado no Antigo Testamento e grande parte dele baseado ali na profecia de Zacarias. Mas vamos ver aqui, então, o que acontece quando Cristo, uma vez tendo o livro nas mãos e sendo coroado, o que acontece quando ele começa a abrir o livro, né, abrir os selos. Veja ali os versos 1 e 2. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, meus irmãos, o primeiro, né, quando ele abre aqui o primeiro selo, ouve-se a voz de trovão, né, dizendo vem, e o que vem? Nós vemos ali vindo um cavalo branco. Temos que ter a correta percepção aqui, meus irmãos. João ele está tendo uma
visão, né? Uma visão espiritual, uma visão pictória. Não é que essas coisas elas são literais, então elas precisam ser entendidas, elas precisam ser interpretadas. Imagine você que Cristo, né, subiu aos céus, foi coroado e agora ele começa a reinar. Ele começa a reinar. Um reinado que nós chamamos de 1000 anos, mas não são 1000 anos literais, que vão desde a sua ascensão até o seu retorno. E o primeiro ato do seu reinado é despertar esse cavalo, né? Esse cavalo branco com o seu cavaleiro. Ele possui na mão, veja ali, um arco, e ele tem uma coroa. É interessante nós olharmos aqui para o original, e no original são duas palavras que aparecem para coroa. Quando se fala de uma coroa, da coroa dos Stefano, né? Stefano é uma palavra grega para coroa. Essa coroa ela é sempre destinada aos santos, aos anciãos, àqueles que estão com Cristo. E quando se fala de diadema, que é uma outra coroa, é uma coroa sempre usada pelo diabo, né? e pelos seus, vamos dizer assim. Então a coroa que aparece aqui é uma coroa, é a palavra que é usada sempre para aqueles que são salvos. É a palavra Stéphanos. Ele tem uma coroa e ele sai vencendo e para vencer. Amém, queridos? Então, quem é aqui? Alguns vão dizer que é o anticristo, mas, meus irmãos, não pode ser o anticristo. Porque o anticristo, ele não pode estar usando branco. Ele também não pode sair vencendo e para vencer. Alguns vão dizer que é uma paródia do anticristo, mas, meus irmãos, o Apocalipse não usa esse tipo de linguagem. Também é difícil dizer que é o próprio Cristo, embora Cristo ele vem vencendo e para vencer. Por quê? É difícil dizer que é o próprio Cristo, porque Cristo é aquele que está com o livro na mão e é aquele que está desatando o selo. Então, aqui, o entendimento da teologia reformada é que este cavalo branco com o seu cavaleiro é o Evangelho. Amém, queridos? É o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, ele sai vencendo e para vencer. Cristo subiu aos céus e agora ele reina e há uma determinação de Cristo de que o Evangelho vai chegar a todas as nações. Ele vai chegar a todos os povos. E não há quem possa impedir o Evangelho de chegar a todos os povos. Não há quem possa impedir o Evangelho de chegar a todas as nações. Meus irmãos, esse é um propósito de Deus, é um decreto de Deus que vai se cumprir e ninguém pode impedir. O que Jesus disse aos seus discípulos ali na grande comissão? Vão por todo mundo e pregam o Evangelho a toda criatura. Ele disse, olha, eu estou com vocês. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, meus irmãos, o Evangelho é aquele que sai vencendo e para vencer. Cristo nos dá a segurança de que o Evangelho será pregado a todas as nações. Agora, é claro, o inimigo ele pode se levantar. O Império Romano estava se levantando naquele tempo. Apóstolos estavam sendo presos. O próprio apóstolo Paulo foi preso. O apóstolo Paulo chegou a dizer que ele estava algemado, mas o Evangelho não. Cristãos estavam sendo presos, estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos. O Evangelho, por um tempo, ele pode ser até impedido de entrar em alguma nação, mas no final ele vai entrar, de um jeito ou de outro ele vai entrar, porque este cavalo, com o seu cavaleiro, saiu vencendo e para vencer. Meus irmãos, esta é uma segurança que nós temos na pregação do Evangelho. Então, o entendimento é este, meus irmãos. O que pode impedir o Evangelho? Somente se a igreja se calar. Somente se a igreja se calar. Porque se a igreja pregar, se a igreja proclamar, o Evangelho ele vai vencer. E quem garante, né, que a igreja vai pregar? O próprio Deus. Porque tudo depende de Deus. E Deus é aquele que desperta o seu povo, ele desperta a sua igreja para pregar o Evangelho por todas as nações. Então veja, desde a subida de Cristo aos céus,
até o retorno de Cristo, o evangelho será pregado. E pessoas serão salvas, serão alcançadas pelo poder do evangelho. Amém, queridos? Alguém tem alguma dúvida? Vocês conseguem ver, então, que Cristo está reinando? E que o evangelho será pregado a todas as nações? E que este evangelho ele será próspero, ele será vencedor? Então não precisamos temer o fato de que o inimigo vai se levantar contra a igreja. Não precisamos temer governos comunistas. Não precisamos temer, meus irmãos. É lógico, às vezes a gente teme, né? Mas nós devemos ter a consciência de que eles não podem impedir o evangelho de avançar e de vencer. Porque faz parte do decreto de Deus. E isso está sob o governo de Cristo. Ele tem o livro em suas mãos. O segundo selo, meus irmãos, veja ali. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Verso de número 3. Verso de número 4. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Então, este segundo cavalo aqui, o seu cavaleiro, né, com esse cavalo vermelho, ele tem, então, veja aqui, o poder de tirar a paz da terra. Ele promove a guerra, ele promove a morte dos homens. Os homens se matam, né? Veja ali o verso de número 4. Foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, desde a subida de Cristo aos céus até o seu retorno também está decretado a guerra. Também está decretada a guerra. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo de número 24 que Jesus disse em Mateus capítulo 24 que haveria, uma das coisas que haveria é a guerra, né? É o princípio das dores. Sempre haverá guerra. E o texto lá de Mateus diz que essas coisas elas são necessárias. Nós podemos não entender bem, mas faz parte do decreto de Deus isso também. O terceiro selo, meus irmãos. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto. E o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Só que, meus irmãos, nós precisamos entender este cavalo preto com o seu cavaleiro. Ele traz aqui na sua mão uma balança. Segundo estudiosos, a melhor tradução aqui para essa palavra não é balança, mas medida. Mas é medida, né? Então, nós vemos aqui a escassez de uns e a abundância de outros. É isso que nós vemos aqui nesse texto. Por quê? Veja ali o verso de número 6, mais uma vez, você vai entender. Ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Então, 1 denário era o que um trabalhador comum ganhava por um dia de trabalho. Hoje seria o quê? R$100? R$120? É o que um trabalhador comum ganharia por um dia de trabalho. E o que está dizendo aqui é o seguinte, o trabalhador, ele vai trabalhar o dia todo somente pelo quê? Por um pouco de comida. Um pouco de trigo ou um pouco mais de cevada. Porque é uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por um denário. Então está dizendo que o trabalhador ele vai trabalhar somente pela sua comida. E essa comida vai custar-lhe muito caro. Vai custar-lhe muito caro.
Mas tem o outro lado. Porque ele diz ali o seguinte: e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então o azeite e o vinho não devem ser danificados. Então esse cavalo aqui e o seu cavaleiro, ele ainda não é a fome, vamos dizer assim, porque tem comida. Tem comida. A comida é cara, mas tem comida. Tem comida de pobre. Qual que é a comida do pobre? O trigo e a cevada. Qual que é a comida do rico? O azeite e o vinho. E está dizendo aqui que não deve ser danificado o azeite e o vinho. Por quê? Por que o azeite e o vinho não devem ser danificados? Então, João ele está escrevendo primeiramente para 7 igrejas da Ásia. E aquelas igrejas, os crentes, estavam passando por perseguição. Alguns crentes ali, nessa perseguição, estavam sendo mortos, mas outros não. Outros estavam sendo escravizados. E esses que se tornavam escravos, eles trabalhavam simplesmente pelo quê? Pela sua comida. Eles trabalhavam simplesmente pela sua comida. Eles trabalhavam um dia todo para não ganhar nada. Ganhar simplesmente a comida. E é dito a eles que eles não deveriam danificar nada dos seus senhores. Nem o azeite, nem o vinho. Então está dizendo o seguinte, que eles se sujeitassem a essa situação até o retorno de Cristo Jesus. Vocês acham que isso não acontece hoje, meus irmãos? Muitos cristãos em muitos lugares do mundo, quando eles não são mortos, quando eles não perdem os seus bens, eles são levados a serviços forçados. Muitos cristãos, quando não são levados a serviços forçados, eles perdem os seus empregos, eles perdem o seu lugar na sociedade e eles trabalham duro simplesmente por o quê? Pelo quê? Por um prato de comida. Então, isso também faz parte do decreto de Deus. Isso vai acontecer, não generalizadamente, né? Mas em partes do mundo, e talvez algum dia, se Cristo quiser, generalizadamente, mas isso vai acontecer desde a ascensão de Cristo até o seu retorno. Isso vai acontecer. Isso, meus irmãos, é um meio também de Cristo purificar a sua igreja. Porque os crentes ali do primeiro século, eles tinham que tomar uma posição. Ou eles se posicionavam com Cristo, ou eles se posicionavam com o Império Romano. E muitos, para não perderem o seu status, se posicionavam com o Império Romano. Continuavam participando das festas pagãs, mas aqueles que se posicionavam, dizendo, não, eu sou de Cristo e não vou viver segundo o sistema desse mundo. Eles perdiam o seu lugar na sociedade e aí eles tinham que trabalhar muito, simplesmente para poder ter um prato de comida. E eles não deveriam pegar ou danificar aquilo que era dos ricos, daqueles que tinham o seu consolo naqueles dias. Ficou claro, meus irmãos? Alguma dúvida? Primeiro cavalo, o cavalo branco, é o evangelho que sai vencendo e para vencer. O segundo cavalo, ele fala que sempre haverá guerra no mundo. O terceiro cavalo fala da dificuldade dos crentes, enquanto crentes nesse mundo. Não é a fome, porque é alimento, mas é um alimento muito caro. Mas os crentes não devem danificar aquilo que pertence aos ricos, o vinho e o azeite. O quarto selo. Cristo está reinando. Cristo está governando. Amém, queridos? A realidade nos céus e a realidade na terra. Cristo, ele reina nessa hora. Amém, meus irmãos? Há um trono nos céus. Essa é a visão que você tem que ter. As coisas aqui na terra estão difíceis. Está difícil ser cristão aqui. O cristão aqui não tem lugar. O cristão não pode ou não consegue prosperar como os ímpios prosperam. É mais difícil para o cristão. As coisas são mais caras para o cristão. Tenha a visão soberana. Cristo está reinando soberanamente. A história tem um começo, a história tem um fim.
Nós estamos num momento difícil, mas logo nós veremos o que vai acontecer no fim. O quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Esse, meus irmãos, é o pior de todos os cavalos. E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte e Inferno. Morte e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar, a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Aqui, meus irmãos, ele faz uma referência ao profeta Ezequiel. Mas o fato, meus queridos, é que esse cavalo, né, amarelo, que no original vai ser apresentado como um cavalo com cor de fogo, né? Cavalo com cor de fogo, amarelo. E esse cavalo, ele traz o quê? Esse cavalo com o seu cavaleiro, ele traz o quê? A morte. Ele traz a morte. E o inferno vem atrás dele, ou seja, as pessoas vão morrendo e são levadas para o inferno. E ele tem autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada. E aí sim, ele mata pela espada, pela guerra, ele mata pela fome, ele mata com a mortandade por meio das feras da terra. Isso vai acontecer quando? Desde a primeira vinda de Cristo até o seu retorno. Nós tivemos aí uma ação desse cavalo com seu cavaleiro nestes dias, que foi a pandemia. Matou por meio do quê? De enfermidades, né? De doenças. Então, meus irmãos, essas coisas vão acontecer e têm acontecido, fazem parte do decreto de Deus e do governo de Cristo. Ficou claro, queridos? Esse número, a quarta parte, qual Certo. o significado real mesmo? Uma quarta parte da população? Tem algum significado É difícil dizer diferente? que é um significado literal, né? A quarta parte. Mas eu entendo aqui que é a quarta parte. Só que não é a quarta parte de uma vez. É a quarta parte desde a ascensão de Cristo até o seu retorno. Esse cavalo, com seu cavaleiro, ele é limitado. Por quê? Porque se ele tivesse um poder ilimitado, ele mataria todo mundo. Então Deus determinou, você vai levar uma quarta parte. E nesse meio termo em que essas coisas vão acontecendo, Cristo vai trabalhando com a sua igreja, a igreja vai sendo purificada. No capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vimos a relação de Cristo com a sua igreja. Agora nós estamos vendo a história por um outro quadro. Mas Cristo está trabalhando com a sua igreja. Ele está no meio do seu povo. Nós somos chamados a quê? Nesse meio tempo, sermos fiéis, a buscarmos a Deus, a nos prepararmos para o encontro final com Cristo Jesus. Mas já houve, né? Já aconteceram, né? Pandemias terríveis que dizimaram muito a população. Essa pandemia que veio agora, que já passou, comparada com as outras, levou pouquíssimas pessoas. Guerras terríveis já aconteceram na história. E quem estava agindo? Esse cavalo. Mas ele está agindo também por outras maneiras, né? Pela fome. E de outras maneiras, como nós vimos aqui, por meio das feras da terra. Agora veja, meus irmãos, o quinto selo. Já não tem mais cavalo nem cavaleiro. Agora o quinto selo. Por quê? Porque não tem mais cavalo nem cavaleiro. Porque aqui nós vemos o governo de Cristo. São os decretos de Deus. Amém, queridos? Se bem que nós podemos falar que Deus tem um decreto só, né, que se cumpre por toda a história. O quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar
as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Qual o significado, destas almas estarem ali debaixo do altar? Nós temos, meus irmãos, o altar no Antigo Testamento, que era o altar de sacrifícios, o altar da purificação. Essas almas, elas são almas que pertencem a Cristo. Foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Por isso elas estão ali debaixo do altar. É interessante notar que João, ele vê essas almas. Nós podemos dizer que almas podem ser vistas do ponto de vista desse texto, E essas almas, essas pessoas, elas tinham sido mortas, e a palavra aqui no original vai dizer que elas foram decapitadas. Elas foram mortas por causa do quê? Da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Meus irmãos, estas almas não são simplesmente aquelas do primeiro século, mas elas representam a igreja de Cristo, desde a sua subida até o seu retorno final. Lembre-se sempre disso. Amém, queridos? Crentes foram mortos no passado, crentes estão sendo mortos no presente e crentes serão mortos ainda no futuro. Por causa do quê? Por causa da palavra de Deus. E por causa por sustentar o testemunho. Amém, queridos? Então Jesus disse que a igreja não sofreria perseguição. Veja lá Mateus capítulo 5. Ser perseguido e ser morto faz parte das bem-aventuranças, meus irmãos. Faz parte das bem-aventuranças. Vê o que acontece com essas almas. Elas estão clamando, verso de número 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então essas almas, elas estão ali naquilo que nós chamamos de estado intermediário. Elas estão num estado de felicidade, porque elas estão diante de Deus, mas estão num estado de felicidade incompleta, aguardando a justiça de Deus e aguardando a entrada no novo céu e na nova terra. E elas estão clamando e orando ali especialmente por justiça. Ó Deus, Tu não és santo. Ó Deus, Tu não és o soberano. Por que o Senhor não faz justiça? Quando é que o Senhor vai estabelecer a Tua justiça? Nós fomos mortos, fomos perseguidos e mortos por causa da Tua palavra, porque sustentamos o verdadeiro evangelho. Quando é que o Senhor vai fazer justiça? E Deus, meus irmãos, não faz a sua justiça de imediato. Deus tem o tempo dele para estabelecer toda a justiça. E nós sabemos que toda a justiça será realmente estabelecida e feita quando Jesus retornar. Então é dito a estas almas, veja o verso de número 11. Então a cada um lhes foi dada vestiduras brancas, A cada uma delas foi dada uma vestidura branca. Ou seja, ali elas têm certeza de que elas estão limpas, purificadas dos seus pecados. Elas receber veste branca significa receber ali uma veste de santidade. É dada a essas almas ali a certeza da entrada no novo céu e na nova terra. Elas têm essas vestes brancas. Porque quem vai entrar no novo céu e na nova terra? Quem tem vestes brancas. É isso que vai dizer o Apocalipse. Então, quando elas recebem a veste branca, é dada a elas a certeza de que elas entrarão no novo céu e na nova terra. Isso é um consolo. E foi dito a elas que repousassem, que descansassem ainda por um pouco de tempo. Esse pouco de tempo é o quê? Até o retorno de Cristo. Olha, descansem aqui. Por quê? Verso de número 11. Até que se completasse, Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então há
um número determinado por Deus, esse número não é dito aqui, nós também não conhecemos, há um número de crentes que deve ser martirizado até o retorno de Cristo. E cada vez que um crente morre, especialmente por martírio, ele vai para junto dessas almas. Ali ele recebe veste branca e ele repousa, descansa, aguardando a justiça, aguardando o retorno do Senhor Jesus. Esse é o quinto selo. O quinto selo faz referência àqueles que morreram por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentaram. Amém, queridos? Então, quando morre um crente, em algum lugar aí do mundo, né, que no Brasil, a gente não vê muito crente sendo morto por causa da palavra de Deus e do testemunho, né, que sustentam. Quando morre um crente, a gente não deve falar assim, coitadinho deles. Né? Não, meus irmãos, estão com Cristo. Isso faz parte do decreto de Deus. Cristo está reinando. Por que Cristo decretou isso? Por que isso faz parte do livro que estava na mão de Deus e agora está na mão de Cristo? Nós não temos capacidade de sondar a mente de Deus, nem a sabedoria de Deus. Nós não podemos ser conselheiros de Deus. Mas Deus está nos revelando aqui essa verdade. Presbítero Manuel? Só um minutinho, Manuel. O Bonerz vai te passar o microfone. Pastor, aí é uma situação, por exemplo, quando o crente morre, ele vai para o paraíso. Sim. Agora aqui, então é um grupo só de pessoas que morreram pelo Evangelho, ou fica tudo no mesmo lugar? Isso, Manuel. Vamos entender o seguinte, aqui é uma visão, né? Ele tem uma visão, essa visão não deve ser entendida literalmente, mas a visão ela traz um sentido, né? Traz uma lição para nós. Eu entendo que eles ficam todos no mesmo lugar, todos no mesmo lugar ali. Mas eu acredito que aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho que sustentaram, eles têm essa oração diferente. Até quando, o Senhor não vai fazer justiça porque o meu sangue foi derramado? Os irmãos se lembram que o sangue de Abel clama por justiça. Desde o povo lá do Antigo Testamento, porque é um povo só, como nós veremos, aqui mesmo nos 7 selos. Sexto selo, meus irmãos. O sexto selo. São 7 selos. Sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Aqui ele faz uma referência a Joel. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram da terra como a figueira quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Meus irmãos, aqui nós temos uma descrição do quê? Da volta de Jesus, do juízo final e do fim do mundo. É a primeira, né? Na verdade aqui é a segunda vez que nós temos uma descrição do fim desta existência. E olha só a sequência dos selos. Primeiro selo, o evangelho que sai vencendo e para vencer. Segundo selo, uma referência à guerra, né? O terceiro selo, uma referência à dificuldade dos cristãos neste mundo, mas o fato de que eles devem ser firmes ao Senhor e não serem revolucionários no sentido de estabelecerem a sua própria justiça, danificando aquilo que é das pessoas deste mundo que tem prosperidade. O quarto selo, né? O quarto selo, nós vemos ali
as coisas ruins que vão acontecendo pelo decreto de Deus, mas que vão trazendo purificação para a igreja. O quinto selo, as almas clamam por justiça. E o sexto selo é o quê? A justiça vindo. Simples assim. Logo após as almas clamarem por justiça, a justiça, ela vem. Ela acontece. Veja aí comigo. Agora vamos ler parte por partes a partir do verso 12. Eu li do verso 12 ao 17 todo para que você tivesse uma visão completa. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, verso 12. E sobreveio grande terremoto. Então você imagina aí um terremoto, não um terremotozinho, mas um terremoto que acontece na terra inteira, né? Esse terremoto ele é grande. O sol se torna negro, como saco de crina. Meus irmãos, isso aqui é uma referência a Joel, né? Se o sol se tornar negro, se o sol parar de brilhar, o que acontece? A vida acabou. Tem vida sem sol? Sem água? O sol se torna negro, né? A lua toda como? Se o sol não brilhar, a lua também não brilha. Porque a lua depende do sol. As estrelas caindo pela terra. Imagina. Isso aqui, meus irmãos, é um cataclisma. Não tem mais sol, não tem mais lua, não tem mais estrelas. É o fim. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Acabou, o mundo acabou. Cristo veio, agora ele vai estabelecer o seu trono, o seu julgamento final. As almas clamaram por justiça e a justiça agora chegou. Veja o verso de número 15, que acontece quando, verso ainda 14, que vai dizer o seguinte, verso 14 ainda traz mais um detalhe. Todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Acabou, já era. Nós precisamos agora do novo céu e da nova terra, porque esse aqui já foi. Agora veja só a justiça. Os reis da terra, verso 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos. Esses aqui são os que especialmente perseguiam a igreja. João está dizendo, sabe os reis da terra, esses que vos perseguem, o Império Romano, esses imperadores, esses governadores, esses ricos, esses comandantes, esses poderosos, veja o fim deles. É o que João está dizendo. Mas não apenas poderosos, também todo escravo e todo livre. Porque a justiça de Deus não faz distinção entre grandes e pequenos. Diante da vinda de Cristo, o que eles fazem? Eles se escondem nas cavernas e nos penhascos e nos montes. Meus irmãos, não entenda isso literalmente. É uma visão espiritual que João está tendo. Mas os irmãos se lembram quando Deus foi visitar o jardim do Éden, e Adão e Eva haviam pecado. O que Adão e Eva fizeram? Esconderam. Conseguiram se esconder? Não. Mas ainda para eles havia esperança. Agora para esses aqui não haverá esperança. Eles tentam se esconder, né? Nas cavernas, nos penhascos, nos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, meus irmãos, Cristo vem, quando Cristo virá para estabelecer o julgamento final. Mas ainda no sexto selo, acontece algo, porque Cristo ele vem para trazer condenação, mas ele também vem para trazer salvação. A condenação é para quem? Os incrédulos. E a salvação é para os salvos, para os crentes.
No capítulo 7, então, nós temos a visão dos salvos. Deixa eu ver aqui meu relógio. Pausa para uma água. Capítulo 7. Vocês não estão falando sem parar, né? Não estão com sede. Capítulo 7, meus irmãos. O pessoal faz uma confusão nesse capítulo 7. Vamos lá, os 144 mil selados de Israel. Depois disso, vi, isso aqui dentro do sexto selo, 4 anjos em pé diante dos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Só que, meus irmãos, é o seguinte, você vai imaginar João vendo, né, esses 4 anjos, eles estão nos 4 pontos cardeais da terra, norte, sul, leste, oeste, e eles estão segurando ali uma grande ventania. Estes anjos, agora imagina que esses anjos, eles estão ali desde a subida de Cristo aos céus, porque essa grande ventania, ela está para vir no mundo desde que Cristo foi para a cruz. Então não imagina que essas coisas acontecem em sequência, essas coisas elas estão acontecendo desde que Cristo subiu aos céus. Ele subiu aos céus, ele abriu todos os selos, tudo vai acontecer, sabe? Desde sua subida até o seu retorno, você imagina ali os anjos ali, anjos fortes segurando essa ventania, né, segurando esse trem de vir destruir tudo. Veja ali, né, mais uma vez o verso de número 7 para você imaginar. Usa a sua imaginação. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então não imagina aqui que vai vir uma brisinha, né? E os anjos estão segurando ali, as pessoas estão... podia vir uma brisinha. Não, se eles soltarem, se eles tirarem a mão, o vento que vem é um vento de destruição. Sabe aquela coisa que os montes foram movidos do seu lugar? As ilhas foram removidas. Isso vai acontecer quando esses anjos tirarem a mão e o vento vai vir, o sol vai apagar, a lua vai deixar de iluminar também, vai vir o vento, vai detonar tudo. Mas vê, os anjos estão lá segurando. Esses anjos estão segurando aí esse vento de ira até quando? Veja ali o verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. É a primeira vez que se fala de selo em Apocalipse. Depois vai ter lá o pessoal selado, lá, a marca da besta, mas aqui é o primeiro selo e o mais importante que aparece. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles que fora dado fazer dano à terra e ao mar. Veja só, por isso que é um vento de fúria. É um vento que trará dano à terra e ao mar. Dizendo, não danifiqueis, né? Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Por que eles são selados na fronte? Porque é com a fronte que você adora a Deus. Nosso culto é um culto racional. Por que o pessoal da besta é selado na testa e na mão? Porque é com a cabeça deles e com a mão deles que eles servem a besta. Mas os servos do Deus vivo servem ao Deus vivo. Eles têm o selo do Deus vivo. Meus irmãos, qual é o selo do Deus vivo? É o Espírito Santo de Deus sobre nós. A Bíblia vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então veja só. Verso 3. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então este número, né, 144 mil, imagina que Deus trabalha muito com o número 12. Significa o quê? Que é um número determinado por Deus, é um número decretado por Deus de pessoas que serão salvas da nação de Israel. Jesus disse que sempre haveriam salvos em Israel. Então, desde a sua subida aos céus até o seu retorno, sempre vai ter gente sendo salva ali em Israel.
Esse número é 144 mil, exato? Não. Aqui os números não têm, eles têm um significado que precisa ser entendido. E aqui significa um número determinado por Deus. Na verdade, eu e você não conhecemos, mas veja ali. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Deus está dizendo o seguinte, que tem gente que vai ser alcançada em Israel, desde a subida de Cristo até o seu retorno. Tem gente lá, eleita de Deus, escolhida por Deus, que será salva. Esse é o significado desse texto. Antes que venha a destruição, antes que venha o fim, e já foi dito sobre esse fim, antes que o sol deixe de dar a luz, antes que a lua deixe de dar a sua claridade, antes que as ilhas sejam removidas, pessoas serão salvas da nação de Israel. Mas não apenas de Israel. Veja o restante do texto, do mundo inteiro. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. De Israel tem um número. Das outras nações, o número é muito maior, é inumerável. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestiduras brancas e com palmas nas mãos. O que é essas vestes brancas? Nós já falamos sobre essas vestes brancas. Essas pessoas foram santificadas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, e agora elas estão ali adorando a Deus. Palmas nas mãos significa isso, elas adoram a Deus e clamam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, a honra e o poder, a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão por que se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Olha aqui, meus irmãos. Quando ele está trazendo essa visão aqui, a igreja já foi arrebatada. A igreja já está com Cristo, adorando a Deus por toda a eternidade. E diz aqui que a igreja vai passar pela tribulação. Porque é a tribulação que purifica a igreja. A igreja não será arrebatada antes da tribulação. E a igreja, na verdade, passa por tribulação desde a subida de Cristo. Mas quando o retorno de Cristo estiver perto, haverá uma grande tribulação. E o que acontece com os salvos no céu? Veja a partir do verso de número 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém, queridos? E aí o quadro então se fecha quando é aberto o 7º selo. Veja ali o capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Olha aqui para mim. O que é o silêncio? É o fim. Quando ele abre o 7º selo, não acontece mais nada. Por quê? Porque aqui é uma representação da igreja vivendo eternamente com Cristo nos céus.
É a igreja vivendo eternamente com Cristo nos céus. Isso é o silêncio. Já não há mais lágrimas, já não há mais dor. O texto diz aqui, verso de número 17, Cristo já enxugou dos olhos do seu povo toda, a igreja já está lá nos céus, louvando, adorando com Cristo. Os crentes de Israel, juntamente com os crentes de todas as demais nações. Fecha-se o segundo quadro. Semana que vem nós vamos ver o terceiro quadro. A história sendo recontada por outro ângulo, que é o ângulo das trombetas. É a mesma história sendo contada 7 vezes. Primeira vez, segunda vez nós já vimos. Semana que vem nós veremos a terceira vez. Ficou alguma dúvida, meus irmãos? Vamos orar? Sim? Elsa? Só um minutinho, Elsa. Vai levar o microfone aí para ti. Adão e Eva pecaram. Sim, pecaram. Eles pecaram. Então, nós viemos do pecado. Não foi? Sim. E... Qual é a pergunta? Então, qual a pergunta? Então, e como que nós somos levados para com Deus se nós viemos do pecado? A resposta está na cruz de Cristo. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando nós pecamos, nós nos tornamos sujos, mas a morte de Cristo na cruz nos limpa de todo o pecado. É somente por Ele que nós recebemos vestes brancas e podemos entrar então no novo céu e na nova terra. A partir da morte de Cristo na cruz é que Isso aí. está explicado. Vamos orar, meus irmãos. Vou pedir a Natália que faça uma oração de... Boner, você vai para ela, por favor? Para a gente poder encerrar a nossa lição. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por mais este momento na Tua presença, pelo privilégio, ó Deus, que nós temos em aprender, ó Deus, da Tua palavra, porque o Teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações e nos tem revelado, ó Deus, a Tua palavra através dos ensinos bíblicos na Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo esteja firmando, Deus, a Tua palavra em nossos corações no decorrer deste dia. Esteja abençoando, ó Deus, cada um aqui, cada família, cada lar representado, cada um, ó Deus, que esteve acompanhando também pela internet, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo abençoe cada um de nós com a Tua paz, com a Tua alegria, ó Deus, e com a esperança, ó Deus, que nós temos em Ti na vida eterna. Que teremos, ó Deus, a nossa eternidade na Tua presença. Que alegria, ó Deus, nós podermos desfrutar, ó Deus, dessa esperança, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.